Olá, irmãos, bom dia. Feliz sábado. Tudo na paz? O tema dessa manhã é um tema assim um pouco mais delicado de falar. Ao longo da vida cristã, nós somos convidados a fazer reconciliação com Deus. Tem temas de família, vamos reconciliar as famílias a Deus. Falando sobre sábado, vamos nos reconciliar a Deus através do sábado, da saúde e de todos os itens que tem na Bíblia, né? Nós temos sempre sendo convidados a estar mais perto de Deus, a reconciliar Deus, a renovar os nossos votos para com Ele. Mas essa manhã, o tema é reconciliação financeira. Como assim, pastor? Meu dinheiro precisa ser consagrado, precisa ser abençoado. Aí a gente vai trabalhar um pouco com esse tema. Só que é o seguinte, a parte financeira é uma questão tão melindrosa de se falar, de se trabalhar, que a turma evita de falar, não é verdade? Porque lá fora foi feito um contexto completamente diferente do que a Bíblia fala sobre dinheiro. E outro ponto, a parte financeira traz desgastes, traz questionamento, traz discórdia, não é verdade? Eu vi quantas famílias que tem por aí que foram dissolvidas por causa do dinheiro. Ou quando os pais morrem e fica um patrimônio e tem que dividir entre os herdeiros. Aí você sabe quem é quem, né? Aí o santinho parece, gente, não era santo um dia desse, rapaz. Mexeu em dinheiro, né? Olha, eu já vi história por aí de pessoas que romperam a família, brigaram, não se fala mais por questões financeiras. E não são poucas. Não são poucas. Porque o dinheiro, o ser humano, o brasileiro em si, ele não foi educado, não foi treinado, ou não foi trabalhado para lidar com dinheiro. Não foi. A gente vai aprendendo, sim, quebra a cara, né? Cai, levanta e vai vivendo a vida. A gente vai aprendendo conforme a nossa caminhada. É claro, tem alguns que têm mais habilidade que outros. É natural, isso é natural. Cada um tem uma habilidade. Só que eu queria falar sobre Zaqueu. Zaqueu era rico, mas não era livre. Zaqueu era um homem rico, mas vivia à margem da sociedade. Você conhece a história toda, vamos ler lá em Lucas 19. Lucas 19, verso 1 ao verso 10. Seu dinheiro não aproximava pessoas, afastava, né? Sua consciência estava pesada. Ele sabia que só um encontro especial poderia mudar a sua vida. Lucas 19, verso 1. Já oramos e vamos agora ler a palavra do Senhor. Aqui são computadores, né? Computadores? De onde são? Guanambi e Tremedal? Opa! Já estão na faculdade já? Ou vão para a faculdade? Que curso? Qual curso vai fazer? Ah, legal. E você? Teologia? Oh, parabéns. É isso aí. Contabilidade, teologia. E aí, como é que tá a campanha? Começando agora, né? A campanha? Ah, parabéns. Deus te abençoe lá. Eu sei que não é fácil comportar, mas Deus tem conduzido essas campanhas aí, tem sido maravilhosa. Vamos ler? Verso 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Interessante, a Bíblia fala rico, né? Pode deixar só. Por que quis destacar rico, né? Trabalhar um pouco mais sobre o assunto. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, porque tinha uma multidão e ele era de baixa estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma árvore a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Aí você começa aí agora a confusão, né? Os santos daquela época, né? Já começaram já a questionar. Como é que pode um homem que é Deus, santo, olha para um pecador e fala o quê? Vou ficar em sua casa. Deus já quebra todos os paradigmas. Fala assim, onde tem pecador, eu estou. Eu vim salvar, não foi os santos, né? Foi os pecadores. E aí, seguindo um pouco mais,
ele desceu da árvore depressa e recebeu com alegria. Imagine, era uma pessoa que vivia escondido, ninguém queria conta com ele porque era um cobrador de imposto, e ele sempre cobrava um pouco a mais do que deveria. Então, se o cara está... primeiro, pagar imposto já não é bom, né? Quem gosta de pagar imposto? É complicado, mas temos que pagar imposto. É uma lei, temos que cumprir essa lei. Só que o detalhe que ele fazia aqui, ele cobrava o imposto e sempre um pouco a mais. Por isso ele ficou muito rico. E aí todos murmuravam, verso 7, falavam, mas é que pode, esse homem vai se hospedar em uma casa de um pecador? Aí Zaqueu, verso 8, fazia, Zaqueu se levantou e disse, não, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E o que eu fiz de errado, de mal, vou devolver 4 vezes mais. Primeiro ponto. Zaqueu, ele foi convertido naquele momento. E toda conversão tem uma transformação. É difícil o cara se converter e não mudar nada. Não tem condições. Não. Então o cara já estava muito santo, né? Se converteu, não, eu já me converti, tudo que eu faço já é perfeito, não preciso mudar nada. Zaqueu, o primeiro ponto, ele se converteu. Quando se converteu, ele mudou o coração. Aí veio a pessoa, rapaz, eu roubei tanta gente, eu lesei tanta gente, então eu vou devolver a metade do que eu tenho para os pobres e vou devolver 1/4 vez mais todo aquele que eu roubei ou que eu lesei. O primeiro ponto de Zaqueu, ele foi convertido. Foi a sua reconciliação espiritual. O segundo ponto foi reconciliação financeira. Ele se converteu e agora ele resolveu devolver tudo aquilo que ele roubou, que ele levou a mais. Seguindo um pouco mais aqui a Bíblia, aí verso 9, então Jesus disse, hoje houve o quê? Salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que texto lindo. O homem que ninguém queria conta. O homem que era rico, mas era preso. O homem que era rico, mas era sozinho. O homem que era rico, mas que ninguém queria conversa com ele. E aí ele, eu acho que, vou pensar aqui um pouquinho, ele ficou com vergonha de querer encostar em Jesus, porque acho que muita gente, ele não conseguiu chegar próximo dele, ele encontra uma árvore, né? Que benção essa árvore, né? Ou um prédio, ou o que fosse, né? Subiu, ficou lá só, eu acho que ficou assim, ó, entre as árvores, só observando de longe, para ninguém perceber que ele estava ali. Mas só que Cristo, ele conhece todos os seus filhos. O interessante é que Cristo não foi lá e perguntou, ei, quem é você? Porque ele falou, Zaqueu, desce. Ele já conhecia. Porque Cristo conhece todos os seus filhos. Me conhece, te conhece, sabe das suas lutas, sabe das minhas lutas, sabe do que eu passo, do que você passa. Ele nos conhece. Por nome e sobrenome. Isso é interessante. Então é algo assim maravilhoso. E saber que Deus nos conhece. O livro de Mordomia fala assim, a conversão a Deus envolve a renúncia do egoísmo em todas as formas. A primeira pergunta dessa manhã é, por que você já teve uma reconciliação financeira com Deus? Você já colocou Deus assim, Senhor, eu preciso resolver esse assunto. Eu preciso resolver tal assunto, ou essa questão financeira é algo que me atrapalha. Abra lá em Atos 16, verso 31. A reconciliação financeira começa com a fé. Paulo disse, crê no Senhor, Jesus salvará tu e a tua casa. Jesus será salvará. Atos 16, verso 31. Fala assim, ó. Respondeu Jesus,
crê no Senhor Jesus e será salvo tu, tua casa. A primeira reconciliação é pela fé. É confiar em Deus, que Ele vai prover tudo aquilo que precisamos. É confiar. Eu estava um dia, tem deficiência visual, que ele precisa confiar em alguém para andar, para atravessar uma rua. Mas você fechar o olho, escurecer, ficar cego, colocar a mão no ombro de alguém, sabendo que essa pessoa vai te levar ao destino seguro. É fé, é confiança. É saber que eu posso fechar meus olhos, colocar a mão no ombro de Jesus e Ele vai me conduzir para um porto seguro. Isso é confiança em Deus. Agora, querido, você está com o material na mão aí, por favor? Entrega para mim, por favor, esse material. Eu queria te convidar nessa manhã a fazer 5 decisões. 5. E quem tiver... Tiago, trouxe caneta? Se tiver, eu trouxe mais aqui. É simples as decisões. Porque é o seguinte, irmãos. Muitas vezes a gente ouve um sermão, escuta, se emociona ou não, anota, guarda e vai embora. Mas essa manhã eu quero fazer diferente. Quero te fazer a tomar algumas decisões na sua vida. Vai ter, todo mundo vai receber caneta? Filha, dá um pouquinho mais, acho que não tem. Zaqueu, ele precisou ter coragem. Precisou confiar. Ele teve fé. Ele sabia que aquele homem que estava naquela região ali era o Salvador do mundo e ia perdoar os seus pecados. E olha que não eram poucos. E Cristo olhar para aquele homem e falar assim: hoje houve salvação nessa casa. Cristo não foi lá para salvar o dinheiro de Zaqueu. Cristo não foi lá para saber quanto é que ele tinha no bolso, ou na conta, ou em casa. Ele foi lá para salvar o coração daquele homem, que vivia à margem da sociedade, que vivia fora, vivia longe, apertado, angustiado, porque era um homem que tinha muito peso nas costas e precisava descarregar, e alguém foi Cristo. Tiago 1, verso 17. Vamos ler para mim, por favor. Tiago 1, 17. Essa primeira decisão fala assim, ó: creio que tudo o que tenho vem de Deus. Eu conheci um irmão da igreja, fui pastor em uma região, e ele era empresário. Começou do zero e cresceu bem naquela cidade e era um homem bem reconhecido. E ele colocou na placa da sua empresa, numa porta lá, eu guardo sábado e eu sou dizimista e pactuante. Na rua, todo mundo passava e via esse nome lá. E isso me criou curiosidade. Por que ele fez isso? Ele trabalha com marketing, com impressão, material gráfico. E aí ele falou: pastor, é o seguinte, eu vim do nada. E do nada eu também irei, né? Com nada irei. Deus me deu sabedoria, inteligência, força para trabalhar, saúde. E eu usei essa minha empresa, que é na rua principal da cidade, para pregar o evangelho. Mas por que? Tudo bem, o sábado, né? Mas por que você falou dizimista? Eu falei: pastor, porque aqui dentro dessa empresa, Deus é meu sócio. Aí ele me contou a história seguinte: pastor, eu sou pactuante e dizimista. E eu ainda fiz algo com o Senhor. Toda a primeira venda do mês é a primícia do Senhor. Eu falei: como assim? Quem chega, primeiro, abrir as portas no dia primeiro. Chegar o primeiro cliente, que eu fechar o negócio, é do Senhor. Aí eu fiquei, agora fiquei pensando, meu Deus. Aí, irmão, mas diga uma coisa. Aí eu pensei, né? Se for R$100, beleza, né? Se for 10 mil, é do Senhor. Mas, rapaz,
Eu saí dali, assim, com o coração, me sentindo o pior homem do mundo. Rapaz, como eu não tenho fé, né? Como minha fé é pequena. Ele me ensinou muita coisa, aquele homem, viu? Uma coisa que ele me ensinou foi assim, confiar cada vez mais em Deus. Imagine uma empresa, o seu primeiro negócio do mês é para o Senhor. Podia ser qualquer valor, era do Senhor. Tiago 1,17 fala assim, ó. Toda boa dádiva e todo perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, toda dádiva vem de quem? De Deus. Eu queria nessa manhã te convidar a confiar mais no Senhor. E escrever assim, eu creio que tudo que tenho vem de Deus. Minha saúde, meus talentos, meus dons, meus recursos, tudo vem do Senhor. Eu estava ali sentado, agora mais cedo, e eu uso o ServeMe para fazer minhas doações. Eu estava aqui sentado, inclusive, quem é que é a secretária da igreja? Irmã, não tem a foto da igreja lá no ServeMe. Aparece o nome, Jardim Guanabara, mas não tem a foto. Depois, se puder atualizar, eu estava ali sentado, puxei lá Jardim Guanabara, fiz a minha doação do meu pacto para essa igreja hoje. Então, porque eu confio no Senhor. Então, quando eu passo, cada sábado, estou no lugar, eu uso o meu aplicativo. Porque dinheiro não anda mais no bolso, né? Sumiu, é só no Pix. É só o Pix para lá, para cá. E eu fiz hoje a minha doação para essa igreja hoje. Então, eu queria te convidar a tomar a primeira decisão e dizer que tudo vem de Deus. Deixa eu contar outra história aqui rapidinho. Eu agora nas férias, eu estava na minha cidade chamada Araci. Quando eu passo, eu falo dela. A turma lá do Brasil já conhece muito bem. Mas é o seguinte, Araci é uma cidade pequena. Hoje deve estar em torno de uns 45 mil habitantes, a 50 mil. Só que o território é muito grande, extenso. Lá chove pouco, quase nada, é pouquinho mesmo. Então o povo lá vive pela fé. E meu pai, ele mexe com roça. Já está aposentado, né? Mexe com roça. E eu era menor, acho que tamanho de John, assim, um pouco mais velho. E ele tinha um trator e estava arando terra. Arando terra. Só que lá estava arando terra no seco. Sabe porque é seco mesmo de passar o trator arado e a poeira subir? E eu era pequenininho, eu perguntei, meu pai, por que o senhor está arando terra? Por que o senhor vai plantar no seco? Ele falou assim, filho, a minha parte eu estou fazendo. A segunda parte agora é de Deus. Se Deus mandar chuva, eu vou ter uma safra. Se não, Deus sabe todas as coisas. Eu nunca vi meu pai olhar para cima e reclamar, Senhor, por que não veio a chuva? Sempre agradecendo. Porque é fé. Isso é confiança em Deus. Agora nas férias eu estava lá, eu parei o carro, e tem um lugarzinho que eu gosto sempre de ir, lá nessa aí da minha terra, do meu pai, desde pequenininho. Lá tem um buzeiro, todo mundo conhece, né? E tem pé de licuri. Alguém conhece licuri? Aqueles coquinhos pequenininhos, né? E esse pé do buzeiro, ele tem... quando meu pai nasceu, meu avô plantou esses dois pés de um buzeiro. Então é bem, bem velho já. E tem um pé de licurizeiro no lado também. Eu fui ver o buzeiro, estava maduro, mas estava verdinho ainda. Na volta, eu saí e vi, lá chama assim, cama de licuri, que cai o licuri maduro e seca. Eu fui lá, estava de boné, tirei o boné, coloquei um licuri no boné e fui para uma sombra, peguei 2 pedras e fui quebrar a licuri. Pense um negócio bom de fazer. Tira estresse, você vê para o rosto, não está estressado. Você esquece do mundo, o tempo passa, você não vê. É uma alegria poder quebrar, tirar a casca, pegar a amêndoa lá e mastigar. Oi? De vez em quando tem uns 2 lá, né? Tem uns 2 lá. Aí eu fiquei ali pensando, estava sozinho, minha esposa não foi comigo esse dia. Eu fiquei olhando assim a paisagem, pensando, como Deus é bom. Não plantei,
não limpei, não reguei, não fiz nada. Só cheguei lá, catei, fui quebrar e fui comer. Como Deus é bom. Tudo vem de Deus. Nós temos que reconhecer que tudo vem de Deus. O dinheiro que está no bolso foi Deus que me deu. A inteligência, a força, o trabalho foi Deus que me deu. Nós estamos perdendo essa essência. Estamos achando que tudo foi conseguir com minhas forças, com minha inteligência, e também dizendo assim, Senhor, fica de lado. É eu sozinho aqui. É a autoconfiança, a autossuficiência. Temos que reconhecer que tudo vem de Deus. Queria te convidar a tomar essa decisão e dizer, Senhor, tudo que eu faço, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem de ti, de Deus. Queria te convidar a marcar esse xizinho aqui em cima. Dizer, Senhor, tudo que eu tenho vem do Senhor. E é para o Senhor. Agora vamos para a segunda decisão. Filipenses 4, versos 12 e 13. O ser humano, ele nunca está satisfeito. Nunca. O dinheiro sempre é pouco, nunca dá. A TV nunca está boa, a roupa nunca é suficiente, o que eu trabalho não é bom. O ser humano sempre tem algo para reclamar, não é verdade? É incrível. Por que o ser humano é assim, né? É assim. Eu trabalho 12 horas para ganhar, vou botar aqui, R$1.000. Mas quero gastar 1.500. Como é que consigo? Os mais velhos vão lembrar. É assim, no passado, não bota aqui 10, 15 anos no máximo, 20. Você passava no final da tarde, nas ruas, estava o povo tudo sentado, com as cadeiras de balanço, conversando, vendo o pôr do sol chegar. O dia parece que não passava, né? O dia era muito longo. É incrível isso. Eu cansava de chegar lá e ver meus pais, meus avós, sentado, todo mundo estive lá conversando, no maior bate-papo, na maior alegria. Por quê? O tempo era maior ou era menor do que hoje? É mesmo tempo. Mas sabe qual é a dificuldade? É que eu e você nunca estamos satisfeitos com o que temos. Temos que trabalhar mais para ter mais, aí fica doente. Não é verdade? Hoje, até os idosos não têm mais tempo. Por que será? Porque o ser humano é assim, nunca está satisfeito. Filipenses 4, 12 e 13 fala assim, ó. Quem pode ler para mim? Verso 12 e verso 13. Quer que está falando? Temos que ter paciência. E saber que tudo que temos foi Deus que deu. Sabe que muitas vezes, irmãos, a sociedade hoje ela é muito consumista. Muito consumista. Você liga a televisão, é propaganda direta. Você vê celular, é incrível. Você faz uma pesquisa no celular de algo, vou chutar aqui, um pneu. Daqui a pouco você recebe 50 mensagens de pneu. Você faz pesquisa de viagem e daqui a pouco é muitas viagens. Então, o ser humano ele consome muito. Para consumir muito tem que trabalhar mais. Para trabalhar mais tem que alguma coisa vai deixar para trás. É a família, é a saúde, é a igreja, se for caso, é outras coisas, mas por quê? Eu tenho que trabalhar muito para manter um padrão que eu estabeleci, e aí vem o quê? Vem a doença, vem o sofrimento, vem as dores, e vem perdendo tudo. Eu, há uns anos atrás, eu cresci sempre trabalhando. Desde gurizinho, meu pai sempre trabalhou, comércio, era roça, era feira, era tanta coisa na vida. Então, se eu fosse me aposentar, eu estava já aposentado por tempo de serviço, né? Mas não posso. Mas desde novinho eu sempre trabalhei.
Então, na minha cabeça, meu pai, olha, homem tem que trabalhar. Não tem o que fazer. Homem tem que trabalhar. Homem tem que manter a casa. Meu pai fala assim, filho, quando você for casar, e for escolher a sua menina, lá, a sua esposa hoje, nunca dê o padrão da vida lá abaixo. Se ela viver aqui, é daqui para cima, nunca. Então eu cresci com esse sentimento de trabalhar para manter a família. Mas eu trabalhei tanto na vida. Eu cheguei à época de trabalhar 12, 14, 16 horas por dia. Eu tinha uma empresa de contabilidade, então eu trabalhava muito para manter a empresa. Muito. Aí veio gastrite nervosa, veio estresse e um monte de coisa. E de um tempo para cá, mas eu trabalho muito. Ela sabe disso aqui. Pensa que agora que gosta de trabalhar sou eu. Para mim, trabalho é alegria trabalhar. Para mim, trabalho é satisfação. Eu não trabalho por obrigação, por satisfação. Então, eu tenho que me controlar para trabalhar equilibrado. Ela fala assim, filho, para que tanto? Ela aqui é meu ponto de equilíbrio. Filho, para que tanto? Calma, tira o pé do acelerador, bota um pouco o pé do freio. E é o seguinte, eu estou agora pensando o seguinte, tudo que eu tenho já está suficiente. Está suficiente para mim. Então agora eu vou aproveitar a vida. Porque o tempo passa muito rápido. Daqui a pouco eu estou com 70 anos, 80 anos. Daqui a pouco a gente vai assim, meu Deus, aí você olha para trás, o que foi que eu fiz da vida? Só trabalhei, juntei tesouro na terra para consumir. Aí morre, fica para aí para o filho de minha mãe. Aí minha mãe fala assim, olha, eu vou gastar tudo para vocês não brigarem. Minha mãe está certa, minha mãe é aposentada, né? Eu não vou deixar R$1 para vocês. Porque a gente já tem lá o patrimônio, fala assim, meu aposento é todo meu. Então pode gastar, mas à vontade. Mas, gente, priorize o que é importante. Eu estabeleci algumas coisas na minha vida há um tempo atrás. Primeiro Deus, depois família, depois o restante. Aí você vai classificar. Mas primeiro Deus, depois família e depois o restante. Eu queria te convidar a tomar mais uma decisão. A viver satisfeito com a provisão atual de Deus. É viver com o que Deus te dá. É viver, se o Senhor me deu só R$1.000, é viver só com R$1.000. Se o Senhor me deu 10.000, é viver com 10.000, ou 100.000, o que for. É viver com o que temos. Viver o quê? Feliz. Porque se não for assim, vou viver só chateado, revoltado. E aí, sabe o que é o pior? É começar a olhar o vizinho, que tem mais um item do que eu, e começar o que agora? A cobiçar o vizinho. Aí que é pior. Olhar para o irmão, o irmão tem um carro novo e tem um carro velho. O irmão anda a pé. É viver satisfeito com o que temos. Meu pai falava assim, filho, você só pode só pode dar o passo conforme a sua, ou colocar o braço onde pode alcançar. Só que o ser humano hoje é diferente. Ele só dá um passo de 1 metro, quer dar 2. Ele quer sempre alcançar o que não pode. Aí vive infeliz. Aí fala assim, Senhor, mas por que isso na minha vida? Mas porque Deus te deu o suficiente para viver. Então viva feliz. Então eu quero te convidar a tomar essa decisão. A viver feliz com tudo aquilo que Deus nos dá. E o terceiro é o mais fácil ainda, né? Provérbios 3, 9 e 10. Provérbios 3. Nove e 10. Acharam? Quem pode ler para mim, por favor? Precisa explicar alguma coisa aqui?
Deus pede que honre ao Senhor com tudo que for o quê? Primeiro. Dízimo e oferta não são perda, são ato de fé. Hoje em dia, mais ainda. Saber que eu tenho que pagar uma conta, como eu vi, até coincidiu, ter que pagar as contas no dia seguinte e eu ter que devolver no sábado, e saber que eu não tenho dinheiro, isso é fé. E saber que Deus vai confiar cada vez mais, ou Deus vai nos ajudar cada vez mais. Eu queria, nessa manhã, que você honrasse a Deus através das suas primícias. Em tudo. Não só no dinheiro, mas em tudo. No trabalho, no sábado, na saúde, na família, em tudo. Deus quer salvar por completo. E o quarto é uma decisão assim mais radical. É uma decisão que envolve cultura, envolve mudança de pensamento. Muitas vezes a gente passa dificuldade por falta de planejamento. Pessoas sabem ganhar dinheiro, mas não sabem gerenciar. De 10 pessoas, mais da metade ganha, gasta. Não consegue juntar nada para o futuro. Pessoas que passam 30 anos trabalhando, 40 anos trabalhando, que olha para trás, não conseguem construir uma casa, nem comprar uma bicicleta, porque tudo que ganha, gasta. Sabe o que é pior ainda? Nós vamos chegando na idade que a saúde fica mais fraca, não é verdade? Agora pense se a gente fosse depender sempre do SUS, para fazer um exame de sangue, que dura aí 2, 3 meses para fazer um exame de sangue, ou um raio-x. Oi? Não é verdade? E muitas pessoas têm recurso, mas não sabem gerenciar e passam dificuldade. Então, gente, meu apelo essa manhã, mais um separar uma parte para a poupança e para prevenção. Comece com um valor. Pastor, eu só posso guardar R$1. Você guarda R$1. Minha mãe também, ela tem sempre a sua reservazinha para fazer exame médico. E tudo dela é particular. E ela ganha um salário mínimo como aposentada. Fala, filho, se eu for depender do SUS, eu morro. É isso mesmo? A gente sabe o que é isso. E imagina agora, aqui para frente, vai piorar. A tendência é piorar cada vez mais. Então, meu apelo essa manhã faça uma reserva para o futuro. Qual o valor? É você que vai escolher o valor. E a quinta decisão ouvirei a direção de Deus nas minhas finanças. Lucas fala assim, qual homem vai construir uma torre no 61º para ver as despesas, para ver se vai ter recurso para construir? É planejamento. Eu queria nessa manhã te levar a essas 5 decisões. E você vai assinar. E vai ficar com você, e vai botar a data. E vai dizer, Senhor, eu quero esse ano ser uma pessoa diferente. Em todos os sentidos. Eu quero chegar em dezembro com o dinheiro na minha poupança. Ou quero voltar a ser fiel nos dízimos nas ofertas. Zaqueu não apenas ouviu Jesus, ele aceitou a Jesus como teu Salvador. Cristo não foi lá salvar o seu dinheiro, foi lá salvar o seu coração. Cristo hoje quer nos salvar, irmãos. Mas Ele quer que vivamos aqui uma vida plena, tranquila, serena. Eu fico agora imaginando o Senhor, agora é a minha imaginação, né? Ele olha assim para os seus filhos, né? Fala, rapaz, eu dou para Alex saúde, trabalho, inteligência, e dou um recurso para ele. Ele é até dizimista e pactuante, mas o que sobra na mão dele, ele bagunça. Ele acaba com tudo.
Rapaz, mas eu deixei para ele só ser mordomo, ser gerente do que Deus, que ele me deu, que eu dei para ele. Porque ele faz tudo atrapalhado. Aí chega em casa estressado. Aí o filho não tem dinheiro para passear com o filho. Aí briga com a mulher. E aí briga com não sei quem. Adoece, vive estressado, cara feia, fechada. Mas eu dei para ele sabedoria, dei para ele inteligência, força para trabalhar, para ele viver bem. Por que não vive bem? Porque Alex, muitas vezes, acha que é autossuficiente. Acha que pode fazer o que quer. E que é tipo assim, aqui é do Senhor, aqui é meu, eu faço o que eu quero. Não é. Tudo é de Deus. É de Deus. Até o que sobra na minha mão é de Deus. Que foi Ele que me deu. Nessa manhã, se tiver alguém aqui nessa manhã que está passando alguma dificuldade nessa área, peça a Deus sabedoria. Que Ele é o principal que quer ver você feliz. Porque não quer ver você trabalhando até tarde da noite para se acabar. Ele não quer ver você trabalhando tanto que seu filho vai crescer e você não vai ver. Ele não quer isso. Ele quer que você viva pleno, com sabedoria. Porque o que ele tem melhor para a gente é o céu, irmãos. É o céu. Zaqueu entendeu isso. Sabe o que ele entendeu também? Que falou, Senhor, eu vou dar a metade do meu patrimônio para dar com os pobres. E o que eu roubei, eu sou agora um novo homem, eu vou devolver. Agora fica agora imaginando. Zaqueu chegando assim, batendo na porta do irmão. Eu vim aqui cobrar seu imposto e era R$100, eu cobrei 300. Toma aqui agora R$1.200 para você, devolução. Gente, esse cara ficou o quê? Maluco. Aí vai o outro, olha, eu era para ser R$50, eu cobrei 100, toma aqui, ó, os seus 50 e eu estou dando a mais para compensar. Isso foi uma transformação real. Então, muitas vezes, a gente até aceita Cristo como nosso Salvador, mas não mudamos a nossa vida. Continuamos da forma que está, guardando o sábado errado, comendo tudo por aí, fazendo as coisas que o mundo oferece, e somos cristãos. E no sábado estamos aqui tudo bonitinho, alinhado. Mas Deus nos conhece. Deus sabe o que vai na minha mente, no meu coração. Ele sabe o que eu preciso mudar cada dia. Dessa manhã eu te peço que nós possamos mudar e tomar as decisões certas de andar com Cristo por completo. Deus nos abençoe nessa manhã. Que possamos ser como Zaqueu. É um pecador, agora um convertido. Um homem agora de fé, confiante em Deus e que mudou a sua vida. Mudou sua trajetória. Ele podia ali ver Cristo, aceitar e depois seguir o mundo dele. Mas foi lá e se transformou e mudou a vida dele. Nós precisamos olhar para trás e ver que precisamos mudar. Esse é um papelzinho que você escreveu. Você pode chegar, colocar na Bíblia e guardar. É mais um papelzinho a mais na Bíblia. Mas se você colocar em prática, o mínimo que vai acontecer é você ser feliz. O mínimo. É o mínimo. O restante Deus vai prover. Queria te convidar, em 2026, a uma mudança radical de vida. A confiar mais no Senhor. A dedicar nossa vida ao Senhor por completo. A fazer uma reserva financeira para o futuro. Dizer assim, tudo que eu tenho é do Senhor. Deus abençoe. Vamos ficar em pé? Orar. Maravilhoso Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Pai, não é fácil olhar para trás e precisar mudar algumas coisas. Muitas vezes nós achamos que estamos no caminho certo, mas não estamos. Precisamos, Pai, ter algumas mudanças e algumas decisões. Só possa Deus guiar e cuidar cada um deles, ó Deus. Que eles possam, Pai, confiar em Ti por completo. Os abençoe, Senhor, os proteja. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.